Boa tarde, gurizada e raparigada. Vamos a mais uma resolução de uma questão de Teorema de Pitágoras, uma questão rápida. Vou ler a questão e vou passar a resolução dela. Então vamos lá. Um sinal de trânsito está suspenso a uma altura de 6 metros. A partir de uma certa distância, o motorista enxerga o sinal sob um ângulo de 30 graus em relação à linha horizontal. Qual é a distância entre o motorista e o sinal? Qual é o comprimento da linha horizontal? Então vamos lá. Vamos olhar para o nosso desenhozinho aqui, né? Para a nossa figurinha. Então ela ilustra a situação que nós queremos calcular, né? Nós queremos a distância D, que já está dada na questão, né? E nós queremos achar o comprimento da linha horizontal. Essa a gente chamou de A. Então nós queremos calcular essas duas variáveis. Nós temos o ângulo de 30 graus, né? Entre a linha da distância e a linha horizontal. E nós sabemos que o problema envolve um sinal, um semáforo, né? Que está suspenso a 6 metros de altura. Claro que essa figura aqui ela é meramente ilustrativa, né? O objetivo dela é nos mostrar os valores e as variáveis que a gente e as variáveis que temos que calcular. Vamos lá. Nós temos a fórmula da tangente. A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por que a gente vai usar a fórmula da tangente? Bom, porque nós temos o valor do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Esse cateto é de 6 metros. Nós também temos aliás, nós não temos o cateto adjacente, mas nós temos o ângulo. O cateto adjacente é o A, né, que nós queremos descobrir. A fórmula envolve três quantidades: ângulo, cateto oposto e cateto adjacente. Nós temos duas delas, a saber, o cateto oposto, que é 6 metros, e o ângulo, que é 30 metros. Vamos ver como essa fórmula geral fica no nosso problema. Então, nós temos um ângulo de 30 graus. Aqui eu já podia ter trocado o valor do cateto oposto, né? Mas na verdade a gente não vai ficar lidando com uma fórmula com palavras, né? Ela fica melhor expressa quando a gente coloca tudo em símbolos matemáticos, né? Usando letras únicas. Então, essa fórmula aqui, né? Tangente de 30 graus igual a cateto oposto sobre linha horizontal, a gente vai transformar nessa fórmula aqui. Tangente de 30 graus igual a C, que eu chamei o cateto oposto, que é os 6 metros, né, de C, sobre o A. O A a gente quer achar. Então, a nossa fórmula fica, como a gente sabe o valor de C, do cateto oposto, nós temos tangente de 30 graus igual a 6 sobre A. Agora, o que vai se seguir aqui é meramente alguns cálculos numéricos, né? A gente vai trocar as expressões por seus números. Aqui, no caso, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Esse é um valor... 30 graus é um ângulo notável. Raiz de 3 sobre 3 é o valor da tangente nesse ângulo. Esse valor a gente normalmente sabe de memória. Para vocês que queiram uma aula sobre ângulos notáveis, deixe nos comentários se você quiser, se houver audiência suficiente solicitando, a gente pode providenciar uma aula também sobre ângulos notáveis. Mas enfim, vamos lá. Temos de um lado da equação raiz de 3 sobre 3 e do outro 6 sobre A. Temos o A aqui, né, no denominador do lado direito da equação. Nós temos que multiplicar cruzado praticamente, né, que é como a gente diz que acontece, né, e
O resultado disso é que depois das manipulações, né, esse A passa para esse lado e essa raiz de 3 sobre 3 passa para o outro lado, né, para o lado oposto, e ela passa invertida. Então, por isso que nós ficamos aqui com o A, que estava no denominador, passou para o numerador, né? A raiz de 3 sobre 3, ela passou para cá multiplicando o 6 como 3 sobre raiz de 3. De novo, isso aqui são regrinhas de divisão de frações, né? Divisão de frações, a gente pega a primeira fração e multiplica pela segunda invertida, né? Vamos relembrar. E aí é meramente fazer aqui, no final, para obter a resposta correta, 6 raiz de 3, manipulações numéricas, né? Que nós já devemos estar familiarizados. Mais uma vez, para aqueles alunos que queiram uma aula especial sobre operações com frações, coloquem nos comentários que a gente vê o que pode ser feito com relação a isso. Havendo aluno suficiente solicitando a gravação da aula, a gente pode com certeza gravar uma aula. Prossigamos. Nós temos, então, achamos o A. O nosso A a gente já sabe, ó, que é a linha horizontal. Então, metade da questão, aliás, a linha horizontal, aqui, metade da questão a gente já tem resolvido. Sabemos que a linha horizontal vale 6 raiz de 3. Agora, é claro que a gente poderia de novo usar uma função trigonométrica aqui, ou seno ou cosseno, já que a gente sabe agora ambos os catetos desse triângulo, né? Mas como a gente quer resolver por teorema de Pitágoras, vamos usar a fórmula do teorema de Pitágoras. Ok? Então, olhando para esse triângulo aqui, né? Só olhando para esse triângulo aqui, a gente sabe que o D aqui, que é a distância entre o motorista e o sinal, é a hipotenusa desse triângulo. Os 6 metros e os 6 raiz de 3 metros são os catetos. Isso nos dá essa fórmula, né? Essa fórmula aqui, que é a fórmula de Pitágoras para esse triângulo. Mais uma vez, nós estamos com uma fórmula, com números e uma única incógnita. Então, nós temos que fazer cálculos matemáticos, certo? Então, 6 ao quadrado é 36. O quadrado de 6 raiz de 3 é 36 vezes 3. Né? Por quê? Porque o quadrado do produto, aqui nós temos um produto, 6 raiz de 3, é o produto dos quadrados. Ou seja, nós temos 36, que é o quadrado de 6, e nós temos 3, que é o quadrado da raiz de 3. As contas vão ficando mais fáceis, né? Então, 36 vezes 3 dá 108, uma continha básica. Por fim, nós temos que 36 mais 108 dá 144, que ocorre ser um quadrado perfeito, como veremos. Né? Esse quadrado aqui, ele passa como raiz quadrada para o outro lado, como já sabemos, né? Operações básicas com equações. E por fim, a raiz de 144 é 12. Achamos assim tanto a quantidade de metros que separa o motorista no carro do sinal, quanto a quantidade de metros da linha horizontal aqui, né, que separa o motorista aqui do que seria talvez aqui o mastro, né, da sinaleira, né. Então tá, aí está mais uma questãozinha. Digam se gostaram, se não gostaram também, podem dizer, ok? E lembrando que para aqueles que quiserem alguma ajuda extra classe, nós oferecemos aulas, tá, online, e auxílio na resolução de exercícios, no entendimento de trabalhos e temas, tudo a partir de R$ 7, tá? A depender do tamanho do trabalho, do número de horas. Ok, gurizada? Ok, raparigada? Então, até mais.